Pastor Ney Ladeia, o pastor da Igreja Batista da Capunga, em Recife. Deus tem usado tremendamente ali, na capital de Pernambuco, também uma cooperação extraordinária com o Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil e com toda a obra da Igreja Batista no Brasil. Mas Deus tem um sopro novo na vida dele e está o chamando, e ele acabou de aceitar o desafio para ser o coordenador da obra missionária da Igreja Batista no Brasil, em toda aquela região norte aqui, da América do Norte e também Caribe. Ele vem como coordenador e vindo, vai morar aqui nos Estados Unidos e vai dar uma mão muito forte na coordenação das igrejas batistas brasileiras aqui nos Estados Unidos. Então nós estamos recebendo, assim, dando as boas-vindas ao pastor Ney, que está já aqui conosco, mas daqui até o final do ano ele está trazendo a família e vai recomeçar a vida aqui e entre nós, servindo a Deus, ao reino dele aqui na América do Norte. Vamos dar as boas-vindas? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Pastor Ney, esta então é uma das igrejas suas aqui na América. Seja muito bem-vindo, sinta-se sempre em casa aqui em Orlando. Sempre que passar por aqui, sinta-se automaticamente convidado para estar conosco. Nós respeitamos a sua liderança, aceitamos, recebemos como presente de Deus e sabemos que vai ser uma bênção para nossas igrejas, para nossos ministérios. Seja muito bem-vindo, você e sua família, que Deus possa abençoá-lo na entrega da mensagem nesta noite. Meus irmãos, que alegria poder estar aqui, alegria de poder estar com esta igreja, alegria de estar ao lado do pastor Lécio, meu amigo pessoal, servo de Deus, por quem tenho uma grande admiração, um imenso carinho e, na verdade, também uma peça-chave nesse projeto, nesse processo. O pastor Lécio, na verdade, foi importantíssimo no andamento desse projeto, desse plano de vir para a América. Estamos vendo esse momento realmente de transição, um momento difícil, na verdade, passado o momento da crise, da decisão tomada, a angústia da decisão ficou para trás, a paz já chegou ao coração, agora a angústia da decisão é substituída pela dor da partida, pela dor da separação. Está aqui o irmão Jonas, Val, que conhecem bem o nosso ministério ali no Recife, nossa igreja. Tem sido um processo muito doloroso, esse processo de desligamento, de saída, mas nós temos a plena convicção de que esse é o projeto de Deus, e sendo o projeto de Deus, nós temos que ficar nas suas mãos para que Ele realize a sua obra. Peço, irmãos, que orem por nossa vida, orem por esse momento que estamos vivendo e, naturalmente, por aquilo que Deus tem a realizar através de nós, de acordo com o seu plano, de acordo com a sua vontade. Mas é muito bom estar aqui. Quero trazer o abraço de nossa Igreja Batista da Capunga, ali no Recife. Trago o abraço de minha esposa, que dessa vez não pôde me acompanhar, até porque a Alice pregou hoje pela manhã na Capunga, né? Hoje foi o encerramento do Congresso Infanto Juvenil lá em nossa igreja e a minha esposa que estava pregando hoje um fato novo, uma novidade lá no Recife. Essas são as razões pelas quais ela não pôde me acompanhar nessa vinda. Certamente nós viremos aqui juntos em outras ocasiões e vai ser sempre bom estar com os irmãos. Meus irmãos, alegria de poder conhecer essa igreja. Já conhecia muito de ouvir falar, o pastor Lécio compartilha um pouco, ele esteve conosco em março, pregando lá na Capunga, pregando em nossa igreja, nos abençoando muito, não só com a mensagem no domingo, mas também com o curso ministrado desde a sexta-feira lá. Fomos muito enriquecidos e abençoados com a presença dele ali entre nós. Então conhecemos um pouco dessa igreja, um pouco da história dessa igreja, também o pastor Ricardo, já tivemos esse contato, mas sobretudo a alegria de poder conhecer pessoalmente e compartilhar algo que Deus tem colocado em nosso coração, a partir daquilo que os irmãos têm proposto para refletir nesses dias. O pastor Lécio comentou comigo a ideia de refletir e estudar sobre um Deus que surpreende, e eu quero parabenizá-los pela escolha desse tema. Como nós precisamos refletir sobre isto, como precisamos ser lembrados permanentemente desse agir de Deus. O texto que lemos no início, vamos voltar para ele daqui a pouco, vai nos acompanhar, mas eu queria ler com os irmãos agora um outro versículo das Escrituras, que está no livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 64, em seu versículo 4. Nós temos uma declaração muito interessante das Escrituras sobre o Deus que é apresentado
na Bíblia Sagrada, o Deus que é conhecido pelo seu povo. Isaías 64, versículo 4 diz o seguinte: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus, além de ti, que trabalha por aquele que nele espera. Esse texto extraordinário aponta exatamente o caráter distintivo do Deus em que nós cremos. As Escrituras colocam claramente uma distinção entre o Deus que se revela ao povo de Israel, o Deus que é apresentado nas Escrituras, e os falsos deuses conhecidos e adorados por muitos povos. Certamente você ouviu a teoria de alguns que dizem que, na verdade, não existe Deus, Deus não criou o homem à sua imagem e semelhança, pelo contrário, o homem é que criou Deus à sua imagem e semelhança. Eles construíram uma ideia de Deus, um conceito de Deus. Curiosamente, porém, esse raciocínio não se encaixa no Deus verdadeiro. Exatamente porque um Deus construído por nós jamais seria semelhante ao Deus que se apresenta nas Escrituras. Um Deus construído por homens, esse sim teria as características típicas dos ídolos, dos deuses falsos criados e adorados em tantos lugares do mundo e ao longo de toda a história. No entanto, o Deus apresentado nas Escrituras é totalmente diferente de tudo que as pessoas conseguem conceber, imaginar, propor, construir ou criar. O Deus que é apresentado nas Escrituras é um Deus que surpreende. E surpreende primeiro por quem Ele é, por sua natureza, por seu caráter, por sua essência, por aquilo que encontramos nas Escrituras a respeito da sua pessoa. E quantas vezes a palavra de Deus chama a atenção para o fato de que as características do nosso Deus são indizíveis. Ele é imensurável, inalcançável aos nossos olhos, impossível de ser conhecido plenamente por nós, absorvido plenamente por nós, por sua grandeza, por seu poder, por sua majestade. Assim, temos demonstrações desse poder. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos, mas isso é tão pouco diante da grandeza de Deus, de quem Deus realmente é. A verdade é que nós somos incapazes de concebê-lo em sua plenitude, de enxergá-lo completamente. Nossa capacidade humana é insuficiente para absorver o conceito pleno do Deus apresentado nas Escrituras. É interessante perceber que esse Deus, para se apresentar, ele começou a usar na Bíblia categorias que pudessem ser entendidas por nós. E usava em termos de comparação, deixando claro, porém, que sempre houve e sempre haverá uma distância entre aquilo que nós conseguimos mensurar e aquilo que Deus realmente é. Só para ilustrar, quando Deus quer nos falar do seu amor, Ele não tem como explicá-lo, não há como mostrar o tamanho do seu amor. E aí Deus faz o seguinte: Deus pega o maior amor que nós conhecemos ou reconhecemos, que costuma se dizer que é o amor de mãe. E é claro, eu recebi o amor de mãe, mas nunca senti amor de mãe, mas senti amor de pai. E se amor de mãe é maior do que amor de pai, deve ser um negócio gigantesco mesmo, porque eu sei o que eu sinto por minhas filhas. E então Deus pega a maior categoria de amor conhecido, reconhecido por nós, e diz assim: poderia acaso uma mãe esquecer-se do seu filhinho que ainda mama, de modo que dele não se lembrasse? E dizem as mães que isso é absolutamente impossível. Uma mãe pode até não desejar amamentar, esquecer-se do filho é impossível, porque até mesmo o organismo da mulher indica a necessidade de amamentar. E então Deus diz o seguinte: mesmo que ela se esquecesse, eu não me esqueceria de ti. O que Deus está me dizendo é que eu posso pegar a maior categoria de amor que eu conheço, ou que reconheço, e admitir que aquilo que Ele tem por mim é infinitamente maior, só que não há outro elemento de comparação. A grandeza de Deus o torna inalcançável à nossa mente. E como eu sempre fui
alguém muito racional, sempre gostei de trabalhar com lógica. Uma vez eu li um texto que me fez perceber a minha limitação. Li um texto sobre a eternidade, e alguém dizia de forma muito simples: quer saber o que é eternidade? Pois bem, imagine que um pássaro veio à terra e pegou um grão de areia. Passa-se 1 milhão de anos, e o pássaro vem à terra e pega um outro grão de areia. Mais 1 milhão de anos, ele pega um outro grão de areia. Mais 1 milhão de anos, ele pega mais um grão de areia. Quando terminar toda a areia que existe no planeta Terra, a eternidade estará começando. Foi quando eu percebi que o conceito de eternidade não cabe aqui, que o conceito de eternidade é inalcançável para mim. Eu não consigo chegar lá. A minha mente é limitada. Isso me ajudou a entender como a minha percepção de Deus será sempre limitada, sim. Mas esse Deus se revela de modo que nós podemos conhecer um pouco. Mas quando eu procuro conhecer esse Deus, sabe o que eu percebo? E de acordo com o texto que lemos na carta aos Efésios, capítulo 3, Ele é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. É este Deus, o Deus com quem eu me relaciono na convicção de que Ele vai me surpreender. E eu quero lembrar algumas coisas pelas quais esse Deus nos surpreende. Primeiro, Ele nos surpreende porque Ele age apesar das nossas limitações. A palavra de Deus é muito clara ao nos mostrar que nós somos limitados, nós somos finitos, mas Deus age apesar disso. Deus age em nós. Paulo chega a dizer: quando estou fraco, então sou forte. É um Deus que age exatamente por sobre as nossas limitações. E digo mais, há momentos nos quais Deus usa as nossas limitações exatamente para que sejamos capazes de perceber com maior clareza o seu agir. Há circunstâncias, inclusive, nas quais Deus nos deixa absolutamente limitados para que possamos perceber que o agir é dele. Uma das histórias que mais me fascina na Bíblia é a história de Gideão. Como gosto daquela história. Deus chamou Gideão para libertar o seu povo da opressão sobre os midianitas. Gideão, então, depois de muita resistência, de relutar bastante, prepara um exército, 32 mil soldados. Deus então diz a Gideão que tem gente demais. O que Deus está querendo dizer é que certamente com 32 mil soldados, eles teriam tentados a achar que a vitória tinha sido conquistada pela força deles, pelo poder deles. Então Deus diz para Gideão que libere os que não quisessem ir, os covardes, os preguiçosos que não quisessem ir para a guerra, e Gideão faz isso. E por incrível que pareça, na época de Gideão, tinha mais gente covarde e preguiçosa do que gente corajosa. Curioso, como o mundo mudou. Dos 32 mil soldados, 22 vão embora, 22 mil vão embora. Ficam 10 mil soldados para a luta. Gideão certamente já começa a ficar preocupado. 10 mil soldados já era um contingente limitado. Deus diz: não, tem gente demais. Vocês vão achar que vocês conquistaram essa guerra. Leve o pessoal para beber água e separe aqueles que levarem água à boca com a mão. Gideão faz isso, o pessoal vai ao rio, ele separa então 300 homens que levaram, e aí Gideão deve ter pensado: vou perder mais 300. Deus diz: não, você vai liberar os novos 700, você vai ficar com 300. 300 homens. A Bíblia não diz isso, mas fica imaginando que Gideão deve ter pensado assim: tá bom, a gente vai com 300, mas vai armado até os dentes. Aí Deus diz assim: vocês vão levar cântaros e tochas e trombetas. Como se Deus dissesse para Gideão: eu quero ver se alguém ainda vai cometer a insanidade de achar que vocês ganharam esse negócio. Eu quero ver se alguém ainda vai pensar isso. Nós conhecemos a história de como Deus usou Gideão e os 300 homens para vencer aquela batalha. E há momentos, irmãos, de nossa vida em que Deus nos deixa absolutamente desprovido de recursos, para que a gente entenda
que quem está fazendo é Ele. Para que a gente entenda que a obra é dele, que o agir é dele. Às vezes nós só aprendemos a lição da dependência quando nós estamos plenamente desprovidos de qualquer recurso. Às vezes é preciso que Deus nos tire todas as nossas possibilidades, para só então nós nos apercebermos de que quem faz a obra é Ele, o poder é dele, a realização é dele, a capacidade é dele, o agir é dele e não nosso. Nós somos frágeis, limitados, finitos, incapazes. É Deus quem realiza a sua obra. Eu costumo dizer na igreja que tem vezes que Deus faz as coisas e parece que já vem com a impressão digital dele. Ele faz de um jeito que não tem margem para duvidar. É tão claro o seu agir. Embora algumas vezes ainda sejamos tentados a achar que conseguimos alguma coisa. Lembro de um livro do Max Lucado que ele fala de uma experiência que ele pegou seu sobrinho pequeno e estava brincando com ele na garagem de casa. Ele deu uma bola de basquete para o menino brincar e disse: joga a bola aqui na cesta. Só que a bola era quase do tamanho dele, né? Bola pesada, ele não aguentava jogar a bola. Ele trouxe a cesta até bem pertinho e disse: joga agora, vê se você consegue jogar a bola. Ele não conseguia. Ele então pegou o garoto, levou até a beira da cesta, de modo que ele precisou só soltar a bola. Quando ele soltou a bola, que a bola caiu na cesta, ele levantou os braços e gritou: consegui sozinho. A gente faz isso de vez em quando. Deus realiza a sua obra e nós somos tentados a achar que nós conseguimos alguma coisa, que nós fizemos alguma coisa, que nós realizamos alguma coisa. Irmãos, Deus nos surpreende porque Ele age justamente apesar de nossas limitações. Ele age justamente quando nós não temos recursos. Ele age justamente quando nós somos incapazes de fazer. Linda a experiência do rei Jeosafá, quando Jeosafá, diante do desafio de enfrentar não um exército, mas uma combinação de exércitos, Jeosafá ora ao Senhor, reconhece diante de Deus a sua necessidade, a sua fragilidade, e de acordo com o segundo livro das Crônicas, no capítulo 20, versículo 12, Jeosafá ora assim: ó nosso Deus, não os julgarás, porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, nem sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Nosso Deus surpreende porque apesar de nossas limitações, Ele age em nossa vida, quando nós somos capazes de entender que o contraponto à minha fragilidade é o poder de Deus. E no lindo Salmo 40, que o salmista começa lembrando: esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me de um charco de lodo, de um tremedal de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha, me firmou os passos, me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. E começa a falar de quem é Deus. O último versículo desse salmo, versículo 17, ele diz assim: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Quando eu entendo que Deus age apesar das minhas limitações, eu aprendo que Deus cuida de mim. Eu posso entender a proposta de Pedro em sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 7, e eu posso lançar sobre Deus toda a minha ansiedade, porque eu sei que Ele cuida de nós. Mas Deus me surpreende não apenas porque Ele age apesar de minhas limitações. Deus me surpreende porque Ele nos ouve apesar dos nossos pecados. Eu me lembro quando eu era professor de criança, uma vez, faz tempo isso, mas uma vez eu estava contando a história de Jonas. Eu resolvi contar a história de um jeito diferente. Não foi o Alvarenga não, contou outro Jonas, o lado da Bíblia, o profeta Jonas, filho de Amitai. Depois que Jonas desobedeceu a Deus, ao invés de ir para Nínive, foi em outra direção, em direção a Tarsis, vem a tempestade, ele é lançado no mar, do fundo do mar, do vento do peixe, o texto diz que Jonas orou ao Senhor. Eu parei a história aí e perguntei: pessoal, vamos fazer um negócio diferente, vocês vão inventar o fim da história, e agora, você decide, o que Deus deve fazer? Naturalmente, muitos disseram aquilo que nós diríamos, né? Resposta de Deus: se vire, meu filho,
Você está aí porque você quis. Eu não mandei você para ir, não. Não tem nada a ver com o seu problema. Você está aí por responsabilidade sua. Você se viu nessa situação em que você se viu num problema difícil porque você errou, porque você foi para o lado errado, porque você fez suas escolhas, porque você tomou suas decisões, e você experimentou, como Jonas, clamar ao Senhor. Como é bom quando a gente lê a Bíblia e Jonas diz que Deus o ouviu. Como é bom a gente saber que Deus nos ouve. O salmista no Salmo 51 chora a sua angústia, sua dor, o peso do seu pecado. Mas ele começa o Salmo 32 dizendo: bem-aventurado o homem cujo pecado é encoberto, cuja transgressão é perdoada. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor não imputa pecado. Irmãos, o nosso Deus age apesar dos nossos pecados. Deus é generoso e é misericordioso conosco apesar dos nossos erros. No mesmo Salmo 51, o salmista vai dizer mais adiante que há um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Deus não nos despreza, apesar dos nossos erros. É surpreendente conhecer um Deus que é santo, um Deus que é justo, um Deus que não admite o pecado, mas nos ama tanto que é capaz de nos estender o seu perdão. E para mim, um dos textos mais bonitos da Bíblia que fala sobre isso, fala sobre o perdão que nos foi proporcionado pelo sacrifício de Cristo na cruz, e sobre a plenitude, o alcance desse perdão. É quando Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 14, diz: e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu do meio de nós, cravando-o na cruz. Paulo usa uma imagem muito interessante. Ele fala de um escrito, de um contrato de dívida. Ele diz que esse contrato foi cancelado, foi riscado. Mas um detalhe muito interessante nesse texto. O detalhe é que Paulo é um extraordinário conhecedor da língua grega. Ele faz um negócio curioso nesse texto. A palavra normalmente usada para cancelar, riscar um contrato na língua grega é o verbo kiazein. Kiazo, nome do verbo, kiazein, o infinitivo do verbo, que seria o verbo cancelar. Uma curiosidade: esse verbo vem justamente da sua primeira letra, a letra ki, em grego, tem o formato de um X. Então, kiazein é passar um X, é riscar. Não é assim que se cancela um contrato? Um contrato você riscou em cima, está cancelado, está anulado. Essa seria normalmente a palavra usada por Paulo aqui, para dizer que nossa dívida foi cancelada. Paulo vai buscar uma outra palavra, que não existe em nenhum outro lugar do Novo Testamento, totalmente diferente. Paulo pega um outro verbo, que é o verbo exaleifo, ou infinitivo exaleifen. Esse verbo significa lavar. E um detalhe: quando algo era escrito num pergaminho, usava-se uma tinta na época que tinha uma durabilidade muito boa, mas a tinta não tinha ácido, então ela não penetrava no pergaminho, o que fazia com que uma coisa que tinha sido escrita recentemente, se ela fosse lavada, ela era apagada, desaparecia, não ficava nenhum vestígio do que tinha sido escrito ali. Paulo usa esse verbo para dizer que a dívida que eu tinha por causa do meu pecado não foi riscada, ela foi deletada, ela foi apagada, porque um contrato, mesmo riscado, ainda pode ser lido. O que Deus fez com o meu pecado foi lançar nas profundezas do mar. O que Deus fez com a minha culpa foi apagar. É isto que Cristo fez por nós na cruz. Um Deus como esse me surpreende, porque eu não mereço esse amor. Um Deus como esse me surpreende, porque eu merecer a punição. Um Deus como esse me surpreende, porque Ele me estende a sua misericórdia. Misericórdia que é a causa de não sermos consumidos. Misericórdia que se renova a cada manhã, de acordo com o livro das Lamentações.
Eu costumo raciocinar que se a misericórdia de Deus não se renovasse a cada manhã, eu tinha conseguido acabar com ela. Mas ela se renova a cada manhã, porque as benignidades do Senhor não têm fim. Esse Deus me surpreende, porque Ele age em minha vida apesar da minha culpa, apesar dos meus pecados, apesar dos meus erros, apesar da minha desobediência, apesar de eu mesmo, por minha própria vontade, me distanciar do seu projeto, apesar de eu carregar sim as culpas das minhas escolhas equivocadas. Mas esse Deus é um Deus que simplesmente me proporcionou o perdão dos meus pecados. E o João vai escrever em sua primeira epístola que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Esse Deus me surpreende porque Ele age apesar das minhas limitações. Esse Deus me surpreende porque Ele me ouve, apesar dos meus pecados. Mas eu te lembrar ainda, irmãos, que esse Deus me surpreende, porque Ele me conduz por caminhos diferentes dos meus. Isaías 55, no versículo 8, Deus diz o seguinte: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os vossos caminhos. Eu preciso entender que a vontade de Deus é muitas vezes diferente da minha. O projeto de Deus pode ser diferente do meu. E eu percebo isso de muitas formas. Mas eu não posso me limitar a reconhecer a diferença. Eu preciso ir além. E perceber que no versículo seguinte, versículo 9, Deus diz: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Não me basta entender que o projeto de Deus para a minha vida pode ser diferente do meu. Eu preciso reconhecer que esse projeto será sempre melhor, será infinitamente melhor, será sempre superior. Nas palavras de Paulo lá em Romanos 12, essa vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, tão distinta da minha própria vontade. Então, irmãos, raciocinando bem, que sentido faz eu brigar tanto com Deus para que Ele realize a minha vontade, se a vontade dEle é superior à minha? Que sentido faz eu discutir com Deus e tentar determinar o que Deus vai fazer em minha vida, se Ele enxerga muito mais que eu, se Ele me ama muito mais do que eu mesmo me amo, se Ele sabe de todas as coisas, se Ele deseja o melhor para mim, se Ele tem projetos sublimes para a minha vida? Projetos que muitas vezes não se realizam justamente porque eu me agarro à minha vontade e me recuso a aceitar a vontade de Deus. Algumas vezes eu me apego ao meu próprio querer e não permito que Deus realize em minha vida a sua vontade. Mas quando eu entendo que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, quando eu entendo que os pensamentos do Senhor são infinitamente superiores aos meus pensamentos, quando eu entendo que a vontade de Deus, os seus caminhos serão sempre muito melhores que os meus próprios caminhos, eu entendo que vale a pena ser surpreendido por Deus. Estava me lembrando recentemente de uma história, uma experiência que vivi há alguns anos. Uma irmã de nossa igreja conversou comigo e disse: pastor, tem uma pessoa que eu conheço, uma jovem que sofreu um acidente, ela está hospitalizada, eu queria que o senhor a visitasse no hospital do Recife, hospital Santa Joana, se eu fosse lá. E eu não pude ir naquele dia, passaram-se uns 2 ou 3 dias, eu, com muita gente da igreja para visitar, acabei não podendo ir. Um dia eu estava voltando com a Alice de alguma atividade, e aí a Alice disse: vamos fazer aquela visita? Eu disse: vamos lá, como é o nome da jovem? Ela disse: é Patrícia. Eu disse: Patrícia de quê? Eu disse: eu não me lembro o sobrenome. Vamos ligar para a irmã para perguntar? E aí tentamos falar com a irmã, não conseguimos. Vamos arriscar, se pelo primeiro nome a gente encontra. Chegamos ao hospital, demos o nome, a pessoa disse: olha, sim, é um sobrenome mais difícil, mas sabe alguma coisa? Eu sei que é uma jovem, mas tem uma Patrícia aqui de 21 anos, deve ser essa, eu vou lá. Entramos no quarto de Patrícia e dissemos: Patrícia, nós viemos aqui porque fulana me disse que você tinha sofrido um acidente, viemos visitá-la, eu sou pastor, essa é minha esposa.
ela disse: olha, eu não sofri acidente nenhum e também não conheço ninguém com esse nome. Eu disse: mas você aceita uma visita? Eu disse: aceito, a gente pode orar por você. E aí começamos a conversar com ela. Aquela jovem estava lutando contra um câncer, em estado bastante avançado. Por conta da enfermidade, o marido a abandonaram. Ela tinha uma filhinha bem novinha ainda. E nós começamos a conversar com Patrícia, falamos de Jesus. Ela entregou sua vida a Jesus. E nós começamos a visitá-la com certa regularidade. Jovens da igreja foram visitá-la, algumas pessoas da igreja puderam conhecê-la. Mas 21 dias depois daquele nosso encontro acidental, ela precisou ser submetida a mais uma cirurgia bastante delicada e não resistiu. Patrícia faleceu. E faleceu para partir para estar com o Senhor. Eu só não conseguia entender como é que nós acabamos conhecendo aquela jovem, sem que jamais imaginássemos a sua história. Mais uma vez, Deus nos surpreendeu. E Deus escreveu uma história diferente da que nós escreveríamos. Deus traçou um caminho diferente do caminho que nós havíamos traçado. Mas Deus o fez, porque aquela seria provavelmente a última oportunidade para que aquela jovem partisse para a eternidade com Jesus. Eu sei que todos nós podemos nos lembrar de histórias e experiências nas quais o projeto de Deus foi diferente do nosso. O plano de Deus foi diferente do nosso. Escute uma coisa. Enquanto tudo está acontecendo, há coisas que nós não conseguimos entender. Há fatos que parecem não fazer sentido. Há coisas que parecem não ter razão de ser. Um dia, nós olhamos para trás e percebemos o agir de Deus. Um dia, nós olhamos para trás e conseguimos perceber o caminho traçado por Deus. Incrível, tão diferente do nosso caminho. Tão diferente do nosso caminho. Mas eu estou convencido de que é possível que alguns desses caminhos eu só consiga entender na eternidade. Não importa. Vale a pena trilhar os caminhos do Senhor. Amém. Vale a pena abraçar a vontade de Deus. Vale a pena seguir os pensamentos que Deus tem para a minha vida. Entenda, é possível que esses caminhos não sejam apenas difíceis de entender. É possível que esses caminhos sejam difíceis de ser trilhados. E é por isso que a Bíblia conta a história de um jovem chamado José. A história que eu mais gostava de ouvir na minha infância, quando minha mãe contava. Traído e vendido por seus irmãos, tornado escravo, acusado injustamente, preso, esquecido no cárcere. Alguém que tinha tudo para questionar o que Deus estava fazendo na vida dele. E eu me transporto então para o momento quando José se dá a conhecer a seus irmãos, e já perto do final de sua vida diz: vocês tentaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. Enquanto vocês tramavam o mal, Deus tramava o bem. E por entre todas estas coisas, o projeto de Deus se manteve. E a gente vai encontrar a explicação da vida de José na carta aos Romanos, lá no capítulo 8, quando Paulo diz que todas as coisas operam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Esse Deus me surpreende. Ele me surpreende porque, apesar das minhas muitas limitações, Ele age em minha vida. Apesar das suas fragilidades, Ele age na sua vida. Esse Deus me surpreende porque, apesar dos meus pecados, Ele me ouve. Apesar das suas falhas, Deus está pronto a lhe ouvir. Esse Deus me surpreende
porque os seus caminhos podem ser diferentes dos meus, mas a sua vontade será sempre boa, agradável e perfeita. Como é bom conhecer esse Deus, e como é bom permitir que a vontade dele se realize em nossa vida. Curve sua cabeça. Eu queria que você conversasse com Deus agora. Primeiro eu queria que você percebesse a sua limitação diante do poder de Deus e dissesse como salmista no Salmo 40: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador, não te detenhas, ó meu Deus. Peça a Deus que supra suas necessidades, que cubra suas fragilidades, que compense aquilo que você não é capaz de fazer. Mas eu quero que você se coloque diante de Deus também reconhecendo os seus pecados, reconhecendo que muitas vezes nós nos distanciamos da vontade de Deus e fazemos escolhas erradas, agimos movidos pelo egoísmo, pela preocupação apenas com nossas vidas. E diga ao Senhor que reconhece os seus erros, suas falhas, os seus pecados, e ore ao Senhor com a firme convicção de que Ele nos ouve, apesar dos nossos pecados. Mas eu quero que você diga ao Senhor Deus nesse instante que está pronto a abrir mão da sua vontade para que a vontade de Deus se realize na sua vida. E diga: Senhor, Tu sabes o que eu quero, Tu sabes o que eu gosto, Tu sabes o que eu prefiro, Tu sabes o que eu desejo. Mas eu quero orar como Cristo e dizer: não se faça a minha, e sim a Tua vontade. Eu creio, Senhor, que a Tua vontade é boa, agradável e perfeita. E eu quero experimentar a Tua vontade na minha vida. Permita que Deus surpreenda você. Permita que Deus cubra suas fragilidades com o imenso poder que Ele tem. Permita que Deus cubra os seus pecados com suas misericórdias que não se acabam. Permita que Deus sobreponha a vontade dEle sobre a sua vontade e realize os seus planos na sua vida. Amém.